Meus irmãos, é uma satisfação voltar a esta igreja depois de alguns anos. Eu sei que eu estive aqui em alguma ocasião de aniversário, depois desse período de 2016, 2017, eu nem tinha noção de quanto tempo fazia, já quase 10 anos. O tempo passa rápido, para mim pelo menos, para vocês, de modo especial para as meninas da igreja, demora muito a passar. Eu sei que passa porque eu vejo os filhos crescendo, eu fico perguntando quem é quem, e as futuras mamães não podem ouvir minha pergunta se são gêmeos os que vêm. Mas a igreja tem crescido. Parabenizo a igreja pelos seus 39 anos, estou contente de estar com vocês, trago um abraço da igreja presbiteriana de São Bernardo. Como vocês sabem, eu tenho a alegria de ser um dos pastores auxiliares. Desejo que Deus continue abençoando a esta igreja. E me sinto muito honrado com o convite do conselho, feito por intermédio do reverendo Tiago, e prontamente eu aceitei, também perto de férias, né? Hoje eu estive na minha igreja pela manhã, e agora aqui, terça, eu começo a viajar para casa de férias. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler mais uma vez o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 ao 21, foi o que nós lemos, né? João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Amém. Meus irmãos, quando eu era menino, era comum, até certo ponto comum, algumas casas terem, talvez um ou outro de vocês lembre, ter algumas enciclopédias que eram vendidas, ou uma Bíblia católica que era vendida, depois a coleção Barça, não é? Algumas casas tinham, as crianças faziam trabalho de escola, era a enciclopédia Barça. Eu queria ter, depois de adulto, a Mirador, mas a Mirador era muito cara. E, junto com isso, havia uma obra chamada, que você ainda encontra em algum sebo, chamada Tesouro da Juventude. Eu acho que ninguém lembra mais disso. Tesouro da Juventude. Era uma coleção de 15, 18 volumes, azulzinha, e tinha várias coisas atuais, antigas, ciência, brincadeira, e tinha uma parte que eu gostava de ler quando era menino, eram as fábulas do Esopo. Fábulas do Esopo. Esopo é um personagem obscuro, um escravo que pode ter vivido aí no 8º século, 5º a.C., e muitas dessas fábulas viraram histórias para nós hoje. Nós conhecemos a figura, mas não sabemos, por exemplo, de onde veio a questão da corrida da tartaruga com a lebre, vem dali, e outras histórias que a gente não lembra mais, mas que inspiraram outras ideias. E essas histórias, às vezes, tomam um sentido diferente do sentido original, ou coisas adaptadas, isso vindo para frente. Todos vocês já viram em desenho animado alguma coisa do Patinho Feio. Até a gente usa essa expressão, né? Ah, eu sou o patinho feio da minha equipe, do meu grupo, ou a ideia de algo que não é bonito. Mas quando você vai ver a origem do personagem Patinho Feio, foi criado no século XIX, e o patinho era feio porque não era pato, ele era um cisne. Então, na realidade, feio eram os outros, ele era bonito. Só que ele estava sendo criado junto com os patos. Ele é desengonçado até que ele encontrou os cisnes. Então, são figuras assim, na literatura, que passam a marcar épocas, analogias que às vezes não tem nada a ver. Se você estiver com fome e alguém falar em Romeu e Julieta,
você vai pensar no quê? Queijo com uma goiabada ou uma coisa assim. Mas Romeu e Julieta, a gente sabe na literatura, uma obra do século XVI, do Shakespeare, um autor que foi muito influenciado pelo puritanismo. E eu quero me inspirar numa figura dele, muito rapidamente, para fazer uma analogia que me permite seguir a minha exposição. Julieta não podia ver Romeu. Quando você é jovem, você é muito solidário com Romeu e com Julieta. Quando você envelhece, você entende os pais deles. Era melhor que não se vissem mesmo, fez muito bem. Mas o fato é que Julieta não podia ver o Romeu, ela estava no castelo, guardas, segurança, não era bem castelo, era uma casa de um homem rico. E Romeu aparece nos seus aposentos e ela se espanta. Como é que ele conseguiu passar aqueles muros, passar pelos seguranças, vamos dizer assim? E a resposta de Romeu é muito bonita. Lá no ato 2, cena 2, ele diz: os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Meus irmãos, isso nós podemos aplicar de forma perfeita a Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Deus tem transformado o nosso coração de pedra. Deus fala isso por meio de Ezequiel, que nos daria um coração novo, um coração de carne, não mais um coração de pedra. Deus destruiria os corações empedernidos para que esses corações pudessem ouvir, entender, assimilar a mensagem do Evangelho. E o grande poder de Deus se manifesta de uma forma magnífica por meio do seu amor. E é sobre isso que eu quero falar muito rapidamente nesta noite, sobre o grandioso amor de Deus. O texto nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando nós pensamos nessa grandiosidade do amor, nós pensamos na sua extensão. O amor de Deus é extenso, mas devemos entender que a figura usada para mundo não significa que ele é grande por causa do mundo. É apenas uma figura. Quando minha filha caçula tinha uns 4, 5 anos, eu não me recordo, e eu falava: você gosta de determinada fruta? E ela falava: gosto assim. Gosta dessa outra? Gostava mais. Da outra mais. E assim vinha, tamanho. E quando falava: você gosta do papai? Aí era a ideia que dava volta no corpo. Bom, dar volta no corpo não quer dizer algo significativo em termos de extensão, mas na linguagem figurada diz, dizendo: olha, eu gosto mais do papai do que gosto de todas essas frutas. A ideia é fazer um simbolismo, e as crianças fazem isso mesmo, e os adultos também. Então, quando diz que Deus amou o mundo não serve de limite para o amor de Deus. É apenas usando uma figura para mostrar como o amor de Deus é grandioso, como ele é extenso. E cabe aqui uma outra observação, talvez até mais importante, que a palavra mundo na Bíblia, de um modo muito especial em João, não significa sempre a mesma coisa. É como a palavra carne na Bíblia não significa a mesma coisa. Uma hora fala da carne no sentido mortal. Eu sou carne, Deus não é carne. A ideia é de transitoriedade. Outras vezes fala de carne pecaminosa, aí sim. A palavra mundo tem esse sentido nas Escrituras também. Por vezes, mundo se refere a toda a orbe, a criação. Deus se manifesta no mundo. A glória de Deus se manifesta na criação. E João vai nos dizer: filhinhos, não ameis o mundo. E aqui é dito que Deus amou o mundo. Como é que pode? Deus ama o mundo e eu não posso amar o mundo? A palavra é a mesma, não há distinção. É porque quando fala: filhinhos, não ameis o mundo, filhinhos, não ameis a estrutura secular, a estrutura mundana, pecaminosa. E quando diz que Deus amou o mundo, em João 17, na oração sacerdotal, fica muito claro o emprego de mundo que Jesus Cristo faz, ambos os empregos. Quando fala isso, quer nos dizer que Deus amou o seu povo no mundo. Deus ama o seu povo. Essa igreja, nesses 39 anos de existência, tem proclamado este amor de Deus, porque vocês são objeto deste amor.
Deus, com o seu amor eterno, os atraiu para pertencerem ao corpo de Cristo, e vocês são instrumentos para levar adiante esta mensagem de amor. O amor de Deus é extenso. Nós anunciamos este amor a todas as pessoas. Quem Deus vai salvar, quem não vai, isso não é conosco. Mas a mensagem tem que ser anunciada a todos. Mas ao mesmo tempo que nós pensamos no amor ao mundo, às pessoas que estão no mundo, há um aspecto individualizante. Deus ama a cada indivíduo dentro da coletividade. É difícil para nós isso. Eu costumo dizer que é mais fácil amar grupos do que pessoas. É mais fácil amar o meu bairro do que amar o meu vizinho. Porque o meu vizinho não é uma coisa abstrata, meu bairro. Quem é o meu bairro? Quem são essas pessoas? Agora, quando eu lido com o meu vizinho, é apenas aqui uma figura, não estou me referindo ao meu vizinho propriamente dito, é alguém que pode manter som alto, pode ter festas barulhentas, pode ser alguém grosseiro, pode ser alguém que é difícil negociar uma questão de muro. Incompreensível isso? Então, é mais fácil amar abstratamente do que amar pessoas individualmente. É por isso que quando alguém vem fazer um show no Brasil, diz, eu amo vocês, e as pessoas ficam entusiasmadas. Ele não sabe nem quem é vocês, ou quem são vocês, mas ele ama conviver conosco, que é o problema. Mas Deus nos ama individualmente. Então Deus ama a sua igreja que Ele constitui. E ao mesmo tempo Ele ama a cada um de nós. Ele ama a cada um como só houvesse um para amar. A ideia de que Deus não tem um amor espalhado, é um amor dedicado a cada um de nós. Deus amou o mundo e amou a cada um de nós que estava no mundo. Mas essa grandiosidade do amor de Deus se manifesta também em sua profundidade. O texto diz que Deus gloriosamente nos ama de tal maneira. Nós não pensamos muito nisto, tal maneira. A situação de miséria na qual nós nos encontrávamos após o pecado, o rompimento com Deus, nós nos distanciamos de Deus, a nossa imagem e semelhança de Deus se tornou mais uma caricatura. Este rompimento com Deus se tornou cada vez mais grave. Quando você vai em Gênesis 6, 5, Gênesis 8, 21, vai ver que era continuamente mau o desígnio do coração do homem. Por meio de Isaías, Deus fala, olha, o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. No texto de Efésios, que foi lido durante o culto, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós éramos avessos, rebeldes e blasfemos contra Deus. Era preciso, então, um tal amor. Não bastava um amor qualquer, tinha que ser um amor assim. Um amor que ama o homem desprezível. O homem está numa situação tão má que é preciso um amor assim. Um amor sem limite. E um amor sem motivo. Nós, às vezes, gostamos de encontrar um motivo em nós para Deus amar. Aí falamos, veja o valor do ser humano, como Deus o amou, Ele deu o seu Filho. Não, se isto fosse assim, significaria apenas que Deus viu em nós coisas grandiosas. Então Deus faz um sacrifício porque Ele viu em nós um investimento. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. Nos mostra que nós estávamos corrompidos, nós estávamos em total decadência espiritual, porque a morte espiritual nos leva a um estado de decomposição espiritual, a um estado de total inércia, e o morto começa a cheirar mal. E é essa expressão que a Bíblia diz, nós estávamos mortos, distantes de Deus. Mas o amor de Deus, que não encontra motivos fora dele mesmo para nos amar. Amor porque assim decidiu fazê-lo. O perfeito amor de Deus é produzido por Ele mesmo. E há um hino que nós conhecemos bastante, né, que diz, não sei por que de Deus o amor a mim se manifestou. Um hino conhecido, cantado décadas pela igreja, mas eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o amor de Deus é grandioso, considerando a nossa miséria espiritual. Somente um tal amor, e um tal amor desse paga um altíssimo
preço. Quando você estuda um pouco ou lê um pouco história da arte, vê sobre leilões e fala, não é possível que pagaram tantos milhões por esta obra, eu não vejo grande coisa nesta obra. E quando vai se procurar o comprador, ele vai dizer por que ele comprou. E um dos motivos, muitas vezes, é que aquela obra é um investimento. Ele comprou por X milhões ou milhares de dólares e ele poderá revender no futuro assim. Eu estou dizendo que todo colecionador compra por causa disso, mas ele vê algum tipo de valor, ele quer ostentar aquela obra. Mas Jesus Cristo pagou um alto preço por nós, sem que tenhamos valor. A lei de Deus, ela é terrível, porque ela é realista. Ela nos mostra como nós somos, e ver como nós somos é terrível. Às vezes a gente tira foto, formatura, tal, no seminário, e eu sempre brinco, eu falo, tem Photoshop aí, alguma coisa? Porque a gente não quer, é uma brincadeira obviamente, mas lá no fundo é verdade, a gente não quer se ver na foto como a gente está, como a gente é. Dá uma melhoradinha aí. Usa alguns filtros, só que alguns abusam, né? Usam tanto filtro que parece que rejuvenesce 30 anos, fica evidente. Mas o fato que eu quero dizer é que o pecado, ele se manifesta terrivelmente. E quando nós somos confrontados com a lei de Deus mostra que somos terrivelmente pecadores. E Deus, em seu amor grandioso, pagou um alto preço. Deus deu o seu único filho por nós. Quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Ele não fala sangue simplesmente, mas precioso sangue. Quando Paulo trata desse assunto em Romanos, ele diz que o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Pedro faz uma comparação, porque às vezes, por meio da comparação, nós entendemos melhor o que cada coisa significa, e Pedro vai nos dizer que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil aí no sentido de vão procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Observe, meus irmãos, como o amor de Deus é grandioso. Ele se manifesta em nossa salvação, no preço que ele paga. Esse amor de Deus é um amor voluntário, é um amor trinitário, que se mostra totalmente eficaz e não tem paralelo algum que nós possamos fazer. Não temos como pegar um amor humano e colocar no mesmo nível, ou que sirva de padrão para nós. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus nos ama. Nós não conseguimos entender a plenitude desse amor, mas é um tal amor que nos amou e que pagou um altíssimo preço para a nossa salvação. Mas há um terceiro aspecto, meus irmãos, deste grandioso amor de Deus. Ele é grandioso em sua perenidade, ou, se quiserem, eternidade de propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus é eterno e tem propósitos eternos. É possível que no momento de grande entusiasmo você assuma compromissos, ou você adquira algo, você se empolgou com algo. Aconteceu comigo. Agora eu vi, mas era algo barato, quer dizer, proporcionalmente barato, mas eu achei caro. Eu vinha para cá, eu falei, vou relembrar meu tempo de Mailene, vou bem cedo, parei ali do frango assado, tomar um café, estava tudo diferente, um café, e eu tenho o hábito de não perguntar preço, minha esposa me recrimina por isso, eu não pergunto, mas eu olho. O problema é que não está escrito, né? Então, meu café é empada, não perguntem o preço, que eu não sei. Mas aí vi uma tentação, eu gosto de coisa doce, aqueles enroladinhos, se alguém quiser me dar depois eu aceito, aquele enroladinho com goiabada dentro. Eu achei meio abrutalhado aquele negócio, mas estou com vontade de doce, depois mais tarde e tal, e comprei, não olhei o preço. Quando eu cheguei no caixa e paguei, era R$39,
olha, dá vontade de devolver. Falei, puxa, eu me empolguei, estou indo na igreja que eu gosto, relembrando o tempo, frango assado, comprar, etc. E pior que daqui a 10 anos alguém ouvir esse sermão, né? Falar 39, era melhor falar em dólares. Fica aí uns 7 dólares talvez. Por aí, uns 7, 8 dólares para alguém no futuro comparar. Então achei absolutamente caro, eu imaginava que fosse a metade. Então você, na empolgação, faz algo. Qual dos homens, eu não vou fazer um apelo porque vai vir uns 4 aqui na frente de joelho, mas qual dos homens não comprou o seu carro novo e quando saiu com o carro, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Já sai com o coração apertado. O que minha esposa vai dizer? Então, você se empolgou. E a gente, quando está empolgado, faz coisas assim, se assume compromisso. Não, jamais vou deixar. Pedro, olha, Senhor, olha, esses aqui todos podem lhe deixar. Eu não, eu jamais lhe trairei. Como é que ele diz uma coisa dessa? E depois os outros, falam, nós também jamais vamos deixá-lo. E todos fogem depois. Todos fogem. Empolgação. Ousadia dos nossos sentimentos. Jesus Cristo podia fazer o mesmo. Eu amo. Olha, no tempo certo eu vou morrer. Mas quando chegasse o tempo da encarnação, aí ia ser o problema. E agora, naquela quinta-feira, antes da sua entrega pelo seu povo, em João 17, Pai, glorifica a Ti. Glorifica Teu Filho, para que o Filho glorifique a Ti. Olha, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Olha, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Eu tenho transmitido a Tua palavra. Eu estou querendo dizer que o amor de Deus, ele não se arrepende diante das dificuldades, diante dos problemas. É um amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus, ele não é contemplativo. Ele não fica nos olhando, esse povo é tão complicado, ali, difícil. Marilene, tudo bem, mas olha, outras igrejas são problemas, tal. Não, todos nós somos pecadores, todos. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho com um propósito eterno, para sempre. Nunca Deus se arrependeu de nos amar. Não porque nós tenhamos nos colocado diante dele com uma atitude correta, mas porque Deus decidiu nos amar, e Deus nos ama para sempre. E mais, esse amor de Deus que tem propósitos eternos, é um amor que faz nos amar. Há uma distinção importante que a gente deve fazer, eu não vou usar nome técnico para isso, vou tentar explicar apenas o fenômeno. Há fatos que ocorrem próximo um do outro, mas que não tem nada a ver. Nada a ver. Então, aconteceu um caso, outro, né? Alguém abriu a porta da casa e lá em cima houve um barulho de um prato quebrado. E alguém, um vizinho, falou, olha, ele chegou tarde, é a esposa dele que jogou um prato na cabeça dele. Não aconteceu nada, ele estava abrindo a porta da casa, a mulher abrindo a gaveta, lá qualquer, e caiu aquele prato. 2 fatos contíguos, próximos, e não tem nada a ver. Há coisas que estão distantes uma da outra e podem ter causalidade. Você vê uma inflação hoje, falar inflação vem de gastos, dívida pública acumulada há alguns anos. Então, não é de algo imediato, é algo que vem se acumulando. E a nossa inflação hoje já é quase o dobro do que se pretendia para o ano. Bom, isso já vem de anos sendo feito assim. Bom, isso são coisas que são próximas e não tem nada a ver, e outras que estão distantes e podem ter uma relação de causalidade. Por isso, quando você vai no médico, está com uma dor no peito, uma queimação, o médico fala, não, isso é um ataque cardíaco. Não é isso não. Pode ser outra coisa, pode ser questão do estômago. O nervo é próximo e gerou essa reação. Não é possível aqui em cima, não, mas acontece. Então, no campo físico é mais fácil, no campo das ideias é mais difícil. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus, ele vem antes do nosso.
E mais, Ele vem antes e capacita-nos a amá-lo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou de tal maneira que Ele conquistou o nosso amor. Ele nos capacitou a amá-lo. Isso é muito claro na primeira epístola de João, capítulo 4. O amor eterno de Deus salva o seu povo eternamente, e nós respondemos a Deus em amor. E por isso a igreja, ela pode anunciar a mensagem do Evangelho como tem feito, segura de que nada, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. É o que vemos em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus não conhece fronteiras, nem limite de tempo. Eu amo só até aqui. Eu amo só por 10 anos, por 100 anos. O amor de Deus é um amor eterno. Então, Jesus pode dizer, por intermédio de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Concluindo, meus irmãos, eu destaco que um instrumento para a apropriação deste amor é a fé. O Senhor nos ama e Ele deseja que nós respondamos com fé. E esta fé se materializa em obediência. E a obediência é uma expressão também de amor. Amar a Deus é obedecê-lo. O que Deus deseja de nós é que nós o amemos em obediência. O nosso amor a Deus se manifestará sempre numa atitude condizente com a sua palavra. Pensemos também na gravidade da nossa situação e no grandioso amor de Deus. Como rejeitar este amor significa rejeitar um amor eterno, intenso, sacrificial, que permanece. Significa dizer a Deus, olha, isso não me importa. E na realidade, meus irmãos, isto faz toda a diferença do nosso tempo de hoje e a eternidade. A igreja, nesses 39 anos, tem anunciado este amor de Deus. E por meio deste anúncio, pessoas têm se rendido a Cristo e têm confessado o seu pecado e confessado a Cristo como Senhor. E têm passado a usufruir de forma muito mais clara e evidente aquele amor eterno que nos comprou, que nos conduz, que nos guia, que nos consola, que nos aconselha, que nos disciplina, que nos faz perseverar até o fim. Então, esta igreja tem sido, nesses 39 anos, objeto do amor de Deus. Não que Deus começou a amá-la quando ela foi organizada, nem quando ela era congregação. Deus já amava vocês, amava todos nós, desde toda a eternidade. E no tempo próprio enviou o seu Filho para morrer por nós. E no tempo próprio o Espírito gerou em nós a fé, para que nós pudéssemos responder, como diz o poeta, recebe agora o meu humilde amor. Que Deus nos abençoe. Amém.